Bom, minha avaliação é a seguinte: eu acho que é um assunto muito sério para ser tratado de uma forma leve, em tom de brincadeira, né? O que nós estamos vendo é um cerco judicial, um assédio judicial, o uso da justiça para perseguir o candidato, né? E isso poderia estar sendo enquadrado em diversos tipos, né? E então é o seguinte, eu acho que é lógico, quando você quando tem aí, né, o valor, você pode comparar com tudo. Pô, é quanto? É 3,5 milhões de reais. Beleza, o Lula ganhou quanto? Só lá nas palestras, 27 milhões. Pronto, matou. Se pegar os 300 milhões que passaram, que circularam nas contas das empresas lá do Lulinha, Game Corp, etc. e tal, só da Oi foi 130 milhões, né? E mais de 300 milhões lá nas contas das empresas do Lulinha, mas arquivaram a investigação, né? Eu pediria para os ministros do Supremo também, que foram alvo daquela investigação da Receita, que foi destruída, demolida pelo Gilmar Mendes, né, com a ajuda do Bruno Dantas, com a ajuda do Toffoli, destruída aquela investigação, que era um grupo regular de investigação, de apuração, de movimentações suspeitas, né, de aumento patrimonial a descoberto. Isso funcionava lá dentro da Receita Federal, desde o governo Temer. Foram identificados 133, se eu não me engano, contribuintes que são autoridades, ministros, servidores, pessoas do TCU, do próprio STJ, do STF, enfim, parentes, né? E foi, então, encontrado esse grupo de 133 servidores que apresentavam algum tipo de variação patrimonial a descoberto. Isso, claro, isso deveria render alguma investigação fiscal, né, uma apuração fiscal, e para se verificar se de fato teve algum problema ou não, né, se foi um problema de declaração de imposto, a gente erra também nas nossas vezes, não é isso? Mas o que aconteceu? Vazaram a investigação, vazaram a apuração, e o ministro Gilmar Mendes fez, né, uma pressão enorme, e aí TCU entrou, Bruno Dantas, inclusive, com Lucas Furtado, a mesma dupla, entraram aí, fizeram um escândalo, suspenderam a investigação, perseguiram os auditores, afastaram os auditores. Um desses auditores morreu no primeiro ano da Covid, e depois o TCU chegou à conclusão de que a investigação era regular. Então, por que não retoma o grupo? Por que não abre? Eu acho o seguinte: funcionário público tem que abrir patrimônio, tem que abrir bens. Eles entregam as suas declarações de bens à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Isso deveria mudar. Ministros de Estado, presidente da República, se os parlamentares, para serem eleitos, precisam declarar o seu patrimônio e a cada eleição renovar essa declaração, por que as demais autoridades escolhidas por esses políticos não podem também dar transparência aos seus ganhos, dar transparência aos seus bens? Porque, lógico, eles estão ocupando funções estratégicas, funções que sofrem muito assédio também de grupos comerciais que têm interesses em decisões do Supremo. Então, por uma questão de compliance, por uma questão de ética, né, por uma questão de transparência pública e até para dar legitimidade, né, para reforçar a legitimidade e evitar suspeitas, evitar boatos, evitar que seja, né, que deem transparência a isso. Mas o Moro restringiu aí o discurso dele ao debate eleitoral, e aí eu acho o seguinte: eu acho que o debate eleitoral tinha que ser travado na CPI. Né? Eu não sei, eu duvido que isso pare, eu duvido que esse assédio judicial pare. Pelo menos nós ainda temos autoridades que estão resistindo a esse assédio judicial, como eu acabei de mencionar. Inclusive, pode pôr na tela, Freitas, nós temos a decisão de hoje, né, que foi a que a gente publicou, que a Gabriela publicou. Nós tivemos ontem a decisão que publicamos também no Ministério Público, que arquivou a denúncia contra o Moro por causa do seu contrato com a Alvarez Marçal, porque não há nada de ilegal, não há nada de irregular, não há um indício de irregularidade. Né? E hoje a gente publicou que o Ministério Público Federal lá no Paraná fez a mesma coisa. Tá? Então, após DF, MPF no Paraná. Então, nós já temos o Ministério Público junto ao TCU,
no caso, o Júlio Marcelo, que é o procurador natural do caso, mas foi atropelado por Lucas Furtado, que está nessa dobradinha com Bruno Dantas. Nós temos o Ministério Público Federal em Brasília e agora a Procuradoria lá, né, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF no Paraná. Já dá para pedir música no Fantástico, Freitas? São 3, né, derrubadas dessa denúncia que é absolutamente infundada, é uma denúncia que não se sustenta, e quem está dizendo isso não sou eu, tá? Quem está dizendo isso é quem tem a prerrogativa, quem tem a atribuição para investigar, que é o Ministério Público Federal. Então está aí a manifestação obtida pelo antagonista, Gabriela Coelho publicou mais cedo, procurador Daniel Rosman Coimbra deixou muito claro, né? Primeiro que não há impedimento para um sujeito que deixou a magistratura em 2018, não há impedimento para o exercício da atividade privada. Pode baixar um pouquinho mais, Freitas? Pode baixar um pouquinho mais, por favor? Isso. E na presente hipótese, né, já havia decorrido, então, 2 anos, etc. e tal. Aí, ele também não encontrou qualquer indício de que o ex-juiz esteja fazendo uso de informação privilegiada, eventualmente obtida no exercício da magistratura, para beneficiar os clientes da consultoria. Não se pode vedar o exercício profissional do representado baseado em meras suspeitas, muito menos iniciar uma persecução penal contra o ex-juiz por presunção de suposta divulgação presente ou futura de informação privilegiada em benefício de empresas investigadas pela Operação Lava Jato. Se for por aí, você não vai, ninguém que trabalhou na administração pública vai poder ir para a iniciativa privada, porque o que nós temos, né, de gente que sai de Ministério da Defesa, Ministério da Economia, Ministério da Saúde e vai para o outro lado, né? Isso acontece a todo instante. Então, tem muita gente em posição estratégica dentro lá do Banco Central, gente que sai do mercado e vai para o Banco Central, sai do Banco Central, volta para o mercado. Então, se for por esse parâmetro, acabou. Ninguém mais vai poder. Você vai ter que dizer assim, ó, quem trabalha no serviço público não pode trabalhar no privado e vice-versa. E é justamente o privado, o público, que dá a experiência, muitas vezes, que o privado quer. E isso é muito diferente de informação privilegiada. Isso é muito diferente de ligação de presidente do Banco Central para banqueiro para perguntar sobre juros, né? Ou conforme o Palocci delatou, né, que também o ministro da Fazenda passando informação de taxa Selic para banqueiro. Então, assim, isso não pode. Isso é irregular, isso é criminoso. Mas ninguém está disposto a investigar, ninguém está achando nenhum problema nisso, né? O problema é no sujeito que deixou a magistratura 2 anos antes de ir arrumar um emprego. E esse emprego ele só foi arrumar porque saiu do governo, né, que tomou ali, entrou no governo achando que estava fazendo muito bem, né, num governo de um estelionatário, né, eleitoral, um sujeito que enganou 57 milhões de pessoas. Ainda tem uns enganados aí que não despertaram para isso. Mas então, assim, você vai ver, eu já estou vendo aqui, Eduardo Cunha, né? O que o Moro recebeu deve ser o equivalente a cerca de 10 anos de salário de juiz. É claro, você vai ver esse tipo de comparação. Esse tipo de comparação é uma distorção, uma pegadinha. O sujeito era juiz. O que importa é o seguinte, ele como juiz enriqueceu? Aí é que pega. Ele como juiz enriqueceu? Porque o sujeito como deputado enriquecer, né, Eduardo Cunha? Como é que é? Offshore, milhãozinho para cá, milhãozinho para lá, fazendo negócio com Petrobras na África, tá? Então é o seguinte, está muito claro, o que está acontecendo é um assédio judicial, e isso é muito sério. Por quê? Porque boa parte da imprensa, inclusive profissionais gabaritados, estão caindo nessa conversa fiada. Eu não sei se é se é preguiça para pensar, para investigar, para apurar, mas assim, você vê gente falando coisa que não faz o menor sentido, mostrando um absoluto desconhecimento sobre coisas básicas, que é como funciona a escolha de uma administradora judicial. Então, assim, olha a responsabilidade, você está passando informação para a sociedade. Então é bom se informar. É natural você se enganar? Acontece, a gente erra também. Erra muito, mas não de propósito, né? A gente erra tentando acertar. E nesse caso aqui, se você se informar, se você ler as auditorias do TCU que eu publiquei, as decisões dos ministérios
do Ministério Público Federal, tanto aqui no DF como lá, né, lá no Paraná, você vai ver que não há nada, né? Não há nada nessas denúncias. Então, assim, ponto. Dito isso, eu acho que essa live aí é uma live que só vai retroalimentar a coisa, né? Eu acho que eles não vão parar, e eu não sei se esse jeito aí do MBL mais levezinho, né, com musiquinha, com piadinha, se isso atinge o objetivo, porque nós estamos falando de uma coisa muito séria, que envolve um mecanismo, né, de manipulação grave, tá, de uma narrativa. E essa manipulação, ela não está só no campo político, ela está no campo concreto do judiciário, tá? Então...